Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta sexta-feira, começa agora. Desemprego tem leve recuo no trimestre encerrado em junho. Segundo o IBGE, 13 milhões e meio de brasileiros ainda estão sem trabalho. Alimentação inadequada é um dos principais motivos para a queda no rendimento no trabalho. Termina hoje o prazo para inscrições do FIES do segundo semestre. O resultado será divulgado na segunda-feira. Ao todo, serão 75 mil vagas. Conta de luz vai ficar mais cara em agosto. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou a nova bandeira tarifária agora pela manhã. Falta de chuva no Sudeste é o principal motivo. E os preços do aluguel têm nova queda em julho. É a quarta redução seguida no país. Medalha inédita para a natação brasileira. A pernambucana conquista ouro no Mundial de Esportes Aquáticos na Hungria. A importância da alimentação na hora de trabalhar. Você sabia que o que você come ajuda ou atrapalha no desempenho profissional? É isso mesmo. Enquanto uma refeição pesada pode complicar as coisas, balancear os alimentos ajuda a concentração e o raciocínio. A Patrícia chegou a pesar 150 quilos e sofria de fadiga, ansiedade e estresse. Antes, meu café da manhã era um refrigerante, né, fato, ou um salgado, ou um hambúrguer, um pastel, nunca um, né? Ela mudou radicalmente a alimentação há 9 anos quando passou por uma cirurgia de redução de estômago. 85 quilos mais magra, vê a comida como um remédio para a disposição. Eu levanto muito cedo para preparar as minhas coisas, eu vou para academia, eu consigo ter uma vida assim, bem ativa, porque eu trabalho com eventos. Uma dieta saudável e equilibrada oferece nutrientes importantes para o bom funcionamento do cérebro. E essa energia extra pode fazer uma grande diferença no desempenho profissional, como aumentar a concentração e melhorar o raciocínio. Uma boa dica para manter a linha é planejar as refeições do dia com antecedência. O ideal é que ele leve com ele algumas alternativas de lanches intermediários, como frutas, algum lanchinho que pode ser feito de maneira muito simples, muito básica. O rendimento profissional muda e o bem-estar para realizar outras atividades também. Ela vai ter mais disposição para praticar uma atividade física, para fazer uma caminhada, para passear com os filhos, para ter um bom desempenho no trabalho. Enfim, tudo. O Festival Animamundi comemora 25 anos com uma programação especial até domingo. A repórter Vanessa Lorenzini traz outros detalhes. Quem gosta de animação pode participar aqui da oficina Estúdio Aberto no Centro Cultural Centro Cultural São Paulo. Eu converso agora com o Marcos Magalhães, que é diretor do Festival Animamundi. Marcos, como é que são essas oficinas? Boa tarde. Bom, são oficinas de stop motion, que é um princípio básico de toda animação. São imagens fixas que, quando colocadas em sequência, criam um movimento. Então a gente tem 2 oficinas aqui que são as mais divertidas, né, e assim bem introdutórias, né, para quem quer fazer animação. Uma é usando massinha. Então os autores criam os seus personagens e vão criando movimentos, assim, modificando a cada foto o movimento deles. E a outra é a de pixelation, que é a animação com o corpo humano. Então, você fazendo as poses como se você fosse um boneco de massinha, você vai criar movimentos que você nunca faria na vida real. Muito obrigada pelas informações, Marcos. Então, o Centro Cultural São Paulo fica aqui na Rua Vergueiro, número 1000, no Paraíso. E quem quiser participar pode vir aqui da 1 da tarde até às 7 da noite, até domingo, a entrada é gratuita. A partir da próxima terça-feira começa a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Este ano a intenção é mostrar para a sociedade que os médicos como é fundamental trabalhar juntos para promover, proteger e apoiar a amamentação. Elaine é mãe do Henry de apenas 3 meses. E como toda mãe de primeira viagem, é cheia de dúvidas. Ainda mais quando o assunto é a amamentação. Se o leite é suficiente para ele, se ele está sentindo mais fome ou sede, né? Aquela dúvida de dar chazinho ou água ou não, é sempre as primeiras dúvidas, né, que acontecem. Nesta fase de descobertas, é normal que muitas mães, assim como a Elaine, se sintam inseguras na hora de amamentar. Mas o importante é não desistir de primeira. A recomendação é que os bebês sejam alimentados exclusivamente com leite da mãe nos primeiros 6 meses de vida. O Brasil é referência mundial em aleitamento materno, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde.
As iniciativas de educação para a população e as políticas públicas, como a licença maternidade de no mínimo 4 meses, tornam o Brasil um exemplo para os outros países. O leite materno é considerado o melhor e mais completo alimento para a criança. Pesquisas mostram que ele pode reduzir a incidência de diabetes tipo 2 e a obesidade nas crianças. O principal preparo para a amamentação é a informação. O que a gente pede é que a mãe evite passar hidratante na região do seio, principalmente do bico. E a outra coisa que seria o ideal, mas nem todo mundo consegue fazer, é tomar sol, porque isso vai criando uma resistência maior ali na região, para que no momento da pega a gente tenha uma pele menos fina, que vai dar menos dificuldade. Na hora de amamentar, é preciso estar relaxada e confortável. A dica é preferir uma alimentação balanceada, com muito líquido, e não programar horários fixos. Isso depende da necessidade e da frequência que o bebê gosta de mamar. O bebê que mama o suficiente é um bebê que faz bastante xixi, então a mãe vê que a fralda está sempre cheia, é uma diurese, ou seja, um xixi clarinho na fralda, é um bebê que consegue mamar e ele deixa o peito por ele mesmo, o ganho de peso está adequado. Todo leite materno é o leite ideal para o bebê. E é o ideal para aquele bebê, porque a mãe vai passar os anticorpos. O leite materno protege de doenças diarreicas, protege de pneumonia e protege de várias doenças virais que o bebê ainda não teve contato ou ainda não foi vacinado. Para quem quer aproveitar a regra antiga do FIES, o prazo final de inscrição é hoje. São 75 mil vagas para financiar o estudo em instituições da rede privada cadastradas no programa. Pode se inscrever quem teve nota igual ou superior a 450 no Enem e não zerou na redação. A renda bruta familiar per capita do candidato deve ser de até 3 salários mínimos. As inscrições vão até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje pelo site do FIES. A relação dos pré-selecionados será divulgada na segunda-feira e as inscrições de 1º de agosto a 8 de setembro. Essa é a última leva de contratos do FIES pelas regras antigas. Taxa de juros de 6,5% ao ano e 18 meses de carência. A partir do ano que vem, as regras mudam. O FIES terá 3 modalidades diferentes. Aumenta o número de vagas e mudam as formas de financiamento, com taxas de juros que variam de acordo com a renda familiar e a região do país onde mora o candidato. A política de cotas raciais em universidades e concursos públicos é usada há décadas em vários países para diminuir o abismo histórico que existe social e economicamente entre as raças. No Brasil, as cotas surgiram em 2003 na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Apesar de ser uma política aprovada pela maioria dos brasileiros, ela ainda causa polêmica. Alguns editais pedem apenas a autodeclaração de raça, mas outros pedem que o candidato comprove sua etnia. A forma de fazer isso ainda gera muita discussão. A aprovação do sistema de cotas sociais e raciais na USP nesta semana reacendeu a discussão sobre o assunto. Eu sou contra, porque eu acho que todo mundo tem que ser igual. Tinha que ser 50% para os negros e 50%, entendeu? Para os brancos. Sou a favor das cotas. Ela resolve um problema social. De acordo com o IBGE, os negros e pardos formam mais da metade dos brasileiros. São também maioria entre os mais pobres. 3 em cada 4 são negros. Uma situação que tem relação direta com a escolaridade, de acordo com a síntese de indicadores sociais. Assim como a educação, o mercado de trabalho é um dos caminhos para se diminuir essa desigualdade. Aqui em São Paulo, 20% das vagas dos concursos públicos são reservadas para cotistas raciais. A lei aprovada em 2013 foi complementada por um decreto no final do ano passado. Ele determina que os candidatos aprovados por esse critério sejam avaliados presencialmente por uma comissão, que vai determinar se as características físicas condizem com as que foram declaradas no ato da inscrição. Luciana passou no concurso para lecionar na rede municipal e é a favor da análise pela comissão. Eu vejo que nas cotas hoje tem muitas pessoas oportunistas usando das cotas. Ou seja, antes o critério era a pessoa ter um parente de 1º ou 2º grau negro que já é candidato à lista de cotas, e isso é errado.
Ele tem que ser mesmo pelo fenótipo, o visual. A vice-presidente da Comissão de Igualdade da OAB de São Paulo acredita que a criação de cotas é uma conquista e que as comissões, apesar de polêmicas, são necessárias para evitar fraudes, mas que o candidato que se sinta prejudicado pode recorrer da decisão. Não houve, por parte do governo brasileiro, uma política inclusiva. Estamos chegando atrasados. Daí a necessidade agora de desigualar com o objetivo de igualar. O brasileiro precisa entender que agora é uma democracia, ele tem direitos e nada impede essas pessoas de irem ao judiciário, clamar pelos seus direitos e se sentirem prejudicadas por uma ação estatal de governo. A gente fala agora de economia. O IGPM, usado para reajustar a maioria dos contratos de aluguel, teve deflação de 0,72% em julho. É a quarta deflação seguida do índice divulgado nesta manhã pela Fundação Getúlio Vargas. A variação acumulada em 2017 até julho é de retração de 2,65%. Em 12 meses, o IGPM registrou taxa também negativa de 1,66%. A queda nos preços de itens agropecuários no atacado contribuíram para a deflação do IGPM em julho. Quando a gente vai para outras notícias nacionais, há 3 dias do fim do prazo, 5 milhões de brasileiros ainda não sacaram o FGTS das contas inativas. Aposentados vão receber a primeira parcela do 13º em agosto. O decreto que autoriza o pagamento foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A parcela de agosto do 13º dos aposentados corresponde a até 50% do valor do benefício e vai ser creditada junto com o pagamento normal do mês. A segunda parcela, referente aos outros 50%, será paga em novembro. Tem direito ao 13º quem recebeu durante um ano algum benefício da Previdência, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, entre outros. O número de mortes de ciclistas subiu 75% nos primeiros 6 meses deste ano na cidade de São Paulo, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 21 mortes entre janeiro e junho, contra 12 no ano passado. Segundo dados do Infociga, que faz estatísticas de mortes no trânsito em todo o estado, os acidentes fatais com bicicletas na capital paulista aumentaram muito mais do que todas as outras ocorrências e foram registrados em praticamente toda a cidade. 4.900.000 brasileiros ainda não retiraram o dinheiro das contas inativas do FGTS. Isso representa quase 20% do total de trabalhadores que têm direito ao saque. Segundo a Caixa, os valores não retirados somam cerca de 800 milhões de reais. O prazo para sacar o FGTS inativo termina segunda-feira, dia 31. Depois, até dezembro, o trabalhador ainda poderia fazer o saque, desde que comprove que ficou impossibilitado de ir buscar o dinheiro. Agora são 13 milhões e meio de desempregados. O dado divulgado nesta manhã pelo IBGE mostra que no trimestre encerrado em junho, o desemprego ficou em 13%. É o primeiro recuo significativo desde o fim de 2014 e representa uma queda de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre terminado em março de 2017. Ainda assim, a taxa se mantém 1,7 ponto percentual acima do mesmo trimestre do ano passado, quando o desemprego estava em 11,3%. De acordo com o IBGE, houve crescimento no número de pessoas ocupadas na indústria de alimentos, no transporte de passageiros e também nos segmentos ligados à beleza. E boa parte dessas pessoas estão trabalhando por conta própria. E o tempo seco das últimas semanas deve fazer mais uma vítima, viu? O seu bolso. Com a falta de chuvas, a conta de luz deve ficar mais cara. Responsáveis por boa parte do abastecimento de água do país, os reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste voltaram a secar em julho e, como consequência, o custo da produção de energia elétrica volta a subir. O resultado, uma possível mudança na bandeira da conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulga nesta tarde qual será a bandeira tarifária de agosto, mas especialistas em energia apostam na vermelha. Criado em 2015, o sistema de bandeiras indica o custo de operação das hidrelétricas acionadas no período. A verde, sem cobrança adicional. A amarela, com custo de R$ 2,00 por 100 kWh. E a bandeira vermelha, com custo de até R$ 3,50 por 100 kWh. Como funciona o cérebro de um corrupto? Com certeza, de maneira diferente da maioria das pessoas, segundo estudos recentes na área da neurociência e da psicologia social.
As principais alterações estão localizadas numa região do cérebro conhecida como córtex pré-frontal ventromedial, VMP-FC, na sigla em inglês. Para os pesquisadores, a mente do corrupto tem um traço de psicopatia e sociopatia, e isso torna esses indivíduos incapazes de sentir culpa pelo mal que causam aos outros e também são indiferentes ao sofrimento das vítimas. Traduzindo, um sociopata desse tipo não se preocupa com o fato de que o dinheiro público, que poderia ser destinado a serviços sociais como saúde, educação e muitos outros, acaba indo parar nas contas bancárias de corruptos e corruptores. O professor de Psicologia e Neurociência da Universidade do Sul da Califórnia, Antoine Bechara, apresentou o resultado de seus estudos sobre esse tema no Congresso Mundial sobre o Cérebro, Comportamento e Emoções, realizado em Porto Alegre. Uma das conclusões do estudo é que a corrupção nunca poderá ser erradicada, porque uma parcela da população será sempre impermeável a valores morais e à reprovação social. Nosso personagem de hoje faz um pequeno, grande trabalho. Agostinho montou uma barbearia móvel que circula pela cidade. E lá corta de graça o cabelo e a barba de moradores de rua. Meu nome é Agostinho, tenho 38 anos, sou criador do projeto social Barber Buzz Brasil, levando um pouco de autoestima e um melhor convívio social à população carente e às pessoas que vivem em situação de rua. Eu atuo em diversas regiões, eu já fui para o centro de São Paulo, na região de Itaquera, já fui para a Zona Norte, já fui para a Zona Oeste. Hoje, com a ajuda dos voluntários, a gente costuma atender aí de, no mínimo, 60 cortes, até no máximo aí que a gente conseguiu de 112 cortes, em um único dia de ação. Hoje eu vou trabalhar, eu vou olhando as calçadas, eu vou olhando as praças. Tem diversos moradores de rua, diversas pessoas que vivem em situação de rua. A gente passa em diversas comunidades, né, em favelas, que eu sempre estive atuando com a minha mãe, desde de criança também. E ele só faz coisas boas para nós. Muito importante para a comunidade. O meu maior sonho hoje é de repente atuar nos presídios, né? Tá formando novas pessoas, formando novos rumos, né, na vida deles. A seguir, Estados Unidos recomendam que cidadãos norte-americanos evitem viajar para a Venezuela. Instabilidade crescente no país é o motivo. Mais medalha inédita para a natação brasileira. A pernambucana conquista ouro no Mundial de Esportes Aquáticos na Hungria. A gente volta já. Agora a gente vai para as notícias internacionais. A gente começa com a renúncia do primeiro-ministro do Paquistão. Sabe por quê? Corrupção. Pois é, lá é assim. A proximidade da Assembleia Constituinte também na Venezuela é um dos assuntos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, proibiu protestos no país até a terça-feira que vem, quando já terá acabado a votação pela Assembleia Constituinte, marcada para domingo. A pena para quem convocar manifestações nesse período pode chegar a 10 anos de prisão. Mas isso parece não ter preocupado a oposição, que chamou os seguidores a 3 dias de barulho contra a Constituinte. A Venezuela teve 2 dias de greve geral, em que 3 pessoas morreram em confrontos com a polícia. O grupo contrário a Maduro diz que a adesão foi de 90% da população, mas vários serviços funcionaram. O primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, renunciou ao cargo depois de ser desabilitado pelo Supremo do país. Ele é acusado de corrupção depois da divulgação do escândalo conhecido como Panama Papers. De acordo com documentos, a família de Sharif é dona de empresas em paraísos fiscais. Com mais essa renúncia, ele não completa mais um dos 3 mandatos como primeiro-ministro. Em 1993, também renunciou por suspeita de corrupção e, em 1997, sofreu um golpe militar. Pelo menos 54 pessoas ficaram feridas depois que um trem se chocou contra o final da linha em uma estação no centro de Barcelona, na Espanha. 5 dos feridos estão internados em estado grave. De acordo com testemunhas, a composição não conseguiu frear. O caso aconteceu às 7 horas da manhã, quando as pessoas se dirigiam ao trabalho. As causas do acidente ainda não foram reveladas. E chegou a hora do esporte com Cadu Cortez. Olá, Cadu. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Tudo bem?
Salve, Cadu, bem-vindo. Salve, vamos lá para a nossa hora do esporte. Saiu o nosso primeiro ouro, hein? Mundial de Esportes Aquáticos nas piscinas. A gente já tinha tido o primeiro ouro nas águas abertas, agora a gente tem o primeiro ouro na piscina e foi emocionante. Vamos conferir nesta quinta-feira. E foi na prova dos 50 metros costas com Etienne Medeiros, a primeira brasileira a conquistar um título em Mundial em piscina longa de 50 metros. A brasileira avançou na fase inicial com o segundo melhor tempo e fez ainda melhor nas semifinais, quando foi a mais rápida, quebrando o recorde sul-americano. Na final, ela melhorou a sua própria marca em 0,4, o que foi determinante para a conquista da medalha de ouro. A pernambucana de 26 anos venceu com a marca de 27 segundos e 14. Ela superou em apenas 1 milésimo de segundo a chinesa Yang Yu-Fu, medalhista de prata e que era sua principal rival na disputa pelo ouro, além de ter registrado um novo recorde sul-americano. O pódio foi completado pela bielorrussa Alexandra Yaremieza, que cravou 27 e 23 para garantir a terceira posição. Em Budapeste, Etienne vinha se colocando como candidata à medalha desde o início da disputa das eliminatórias da prova. Parabéns mais uma vez aí para a nossa Etienne Medeiros. A gente sai das águas de Budapeste, na Hungria, e vamos conferir os gols da rodada desta quinta-feira. Vamos ver. Pela Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Grêmio, o tricolor gaúcho garantiu a classificação para a semifinal do torneio com mais uma vitória, desta vez por 3-2 contra o Furacão. Na casa do adversário, em Curitiba, o Atlético saiu na frente com um belo gol de Pablo no primeiro tempo, mas o Grêmio empatou com Pedro Rocha também no primeiro tempo e virou a partida na segunda etapa com gols de Everton e Pedro Rocha. O time paranaense diminuiu com Felipe Gedós. Pela Copa Sul-Americana, Arsenal de Sarandi, da Argentina, e Sport Recife, ao fim do jogo desta quinta-feira, o torcedor do Leão deve ter ficado aliviado. Diante do time argentino, a equipe de Vanderlei Luxemburgo passou sufoco. Chegou a estar perdendo por 2-0, placar que levaria a decisão para os pênaltis. Só se salvou perto dos 40 minutos do segundo tempo, com gol de André. Bruneta e Contreras haviam marcado para a equipe argentina. Agora, o time enfrenta a Ponte Preta na competição continental. E hoje, sexta-feira, no Cine Esporte de hoje, a gente vai contar a história de um clube de futebol de Israel, no mínimo curioso, que vai muito além das 4 linhas. Vamos ver. Beitar Jerusalém Futebol Club é o time de futebol mais popular e controverso de Israel. O único clube na Premier League que nunca assinou com um jogador árabe. No entanto, em meio à temporada 2012-2013, um acordo de transferência secreta pelo proprietário, o oligarca russo-israelense Arkady Gaidamak trouxe 2 jogadores muçulmanos da Chechênia. Seus fãs, chamados de La Família, se revoltaram contra o clube, iniciando uma série de conflitos ideológicos e de caráter racista. Durante os treinamentos, eram hostilizados por torcedores que faziam questão de mostrar a sua ira. Até mesmo as crianças bradavam gritos de guerra. E quando Sarayev fez um gol, parte da torcida do Beitar deixa o estádio. E surge a faixa com o nome do filme, Forever Pure, a tradução literal, Pureza Eterna. É um filme forte, sem dúvida nenhuma, vale a pena, é uma das dicas. E olha, apenas para a gente confirmar aqui, Alan Ruschel, um dos sobreviventes daquela tragédia do time da Chapecoense, deve voltar a jogar, tá aí a foto do Alan Ruschel, deve voltar a jogar pelo time da Chape num próximo jogo contra a equipe do Barcelona, um dos amistosos que a Chapecoense deve fazer novamente e, mais uma vez, a nossa torcida. A partir de segunda-feira, nós 3 estaremos num cenário novo. Além disso, a gente preparou também uma série de surpresas com reportagens especiais, não é isso, meu caro Aldo? Nós teremos entrevistados no estúdio que vão aprofundar as notícias e um espaço dedicado à sua participação, viu? Não perca, no mesmo horário, do meio-dia ao meio-dia e meia, a gente espera você. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui, mas antes a nossa dica para você. Acontece neste sábado, às 11 da manhã, uma contação de história que apresenta às crianças a vida e obra de grandes artistas mulheres, como Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. A atividade é no Instituto Tomiotaki, que fica na Rua dos Coropés, número 88, em Pinheiros. O Instituto também oferece audiodescrição da contação para pessoas com e sem deficiência visual e intérprete de Libras, a língua dos sinais. Um ótimo final de semana para você. Aproveite com a sua família. E até segunda, no novo Jornal da Cultura, primeira edição. Agora você acompanha o JC Debate. Ótimo final de semana. A gente se vê aqui na segunda de Casa Nova. Tchau.